Graças e paz. E aí, estou motivada. Vocês estão motivados? Então, muito bem-vindo à Live Escola. E você que está chegando aí, que você está entrando pela primeira vez, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo, bem-vindos, porque hoje iremos aprendermos com o Espírito Santo, ainda dando continuidade ao tema perdão. Então, com certeza, o Senhor tem uma palavra direcionada para o teu coração. Então, permita Ele adentrar como só Ele sabe, permita Ele ministrar, interagir com você, porque nós sabemos que o Espírito Santo está tratando com o povo de Deus, tratando com a sua igreja. Então, seja muito bem-vindo à live, à escola, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, minha pastora. Graça e paz, Maraísa. E aí, como está? Está motivada? Na expectativa para receber mais de Deus, Amém. Sabendo que vai ser uma noite de muito ensino, né? Muitas pessoas nos procuraram com uma santa expectativa daquilo que a senhora tem para falar para a gente hoje, da parte do Senhor. E eu quero dizer a você que está entrando aí na nossa live, né? Mais uma live remissão, que você é muito, muito bem-vindo. Tudo foi preparado, todo estudo, tudo foi organizado com muito carinho para que você possa crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria e andar em liberdade, porque é isso que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. E antes da pastora começar, vai chegar aquele momento crucial, que é o momento do transbordo. E que momento é esse do transbordo, Maraísa? Quem estava na live passada lembra disso. É a lei da semeadura. Quanto mais a gente dá, mais a gente ganha, mais a gente recebe da parte do Senhor. E, queridos, essa live está sendo elaborada e não é de graça, tem um preço. Tem um preço de tempo, tem um preço de estudo, tem um preço de oração. Existe todo o investimento da equipe Remissão, né? Você está me vendo aqui, está vendo a pastora aqui na tela também, mas a gente tem uma equipe abençoada que orou, que jejuou, né? Que divulgou essa live para que o maior número de pessoas fossem alcançadas. Então, essa equipe transbordou na sua vida para que a gente estivesse aqui hoje. Porém, você também precisa transbordar na vida de alguém para você ser abençoado. Em que sentido? Para que a bênção seja acrescentada na sua vida. Você só vai fazer um investimento. Você vai nesse aviãozinho aí, do lado do coração. Tá vendo esse aviãozinho aí do lado da sua tela? Você vai clicar nele e vai enviar para o maior número de pessoas que puder. O maior número de pessoas que você entende que precisa aprender, que você entende que precisa de perdão, ou que precisa perdoar, ou que precisa desse conhecimento para acrescentar na vida de alguém. Então, eu vou te dar 3 segundos, vou tomar uma aguinha aqui, enquanto você clica aí nesse aviãozinho para que o pessoal seja abençoado, assim como você vai ser nessa noite. A pastora também está aguardando você compartilhar para a gente poder começar. Outra coisa também que ajuda a nossa live, lá para cima, e o maior número de pessoas visualizarem, é você apertar no coração. Quero ver você atolar o dedo aí no coração, porque quanto mais coraçãozinho você mandar para a gente, mais essa live vai subir. Isso, quero mais coração. Essa live vai subir e mais pessoas irão visualizar, vão ser abençoadas. Maraísa, o que é que vocês querem? Vocês querem divulgar, ganhar seguidores? Não, a nossa intenção não é essa, né? A nossa intenção é ajudar pessoas, é alcançar o maior número de pessoas com conhecimento que vai ser derramado aqui nessa noite. Então, você vai ser um colaborador, uma colaboradora para que isso aconteça. Então, aperta o dedo no coração, aperta o aviãozinho e envia para o maior número de pessoas para a gente começar a jogar o conhecimento que o Senhor preparou para nós nessa noite. Amém? A pastora é com a senhora fique à vontade. Tem algumas perguntas e no decorrer dessa live a gente vai conversando para que o povo seja abençoado, a gente seja abençoado também. Amém? Fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Fique muito à vontade, compartilhe bastante. Vamos fazer tudo para não interferir na interação, você interagir aqui conosco, tá bom? Então nós não vamos desativar. Então, os comentários. Isso. Comente bastante. Coloca o que o Espírito Santo do Senhor está ministrando ao teu coração. Está bem assim? Então, vamos lá na nossa escola. Então, a semana passada, o tema perdão, parte 1, nós falamos sobre princípios. Que perdão é princípios, que o perdão não é um sentimento, que o perdão é unilateral. Falamos que Deus não negocia o perdão, que nós não podemos sonegar o perdão. Então, foram muitas coisas sobre o perdão. E a parte 2, nós vamos falar que a falta de perdão traz amargura. Então, esse é um ponto extremamente relevante. E o grande trunfo de Satanás, eu vou repetir, a falta de perdão é o grande trunfo de Satanás. Então, Satanás, ele se alimenta do cristão que sonega o perdão. Então, a falta de perdão, mediante injustiças sofridas, oferecem a quem quer que seja uma graça inferior à que recebemos de Deus. Nos enquadra na prática da injustiça. Então, muitas maldições e tormentos se instalam na vida da pessoa que não perdoa. Então, quando eu não perdoo, quando nós não perdoamos, se instala maldições sobre a minha vida. Ou seja, eu terei uma vida amaldiçoada. Então, no reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. Nós vamos analisarmos hoje algumas consequências destruidoras da falta do perdão. Aí você olha e diz assim, como assim? Quando eu falto perdão, quando eu falto com o perdão, eu posso trazer sobre a minha vida consequências destruidoras? Sim. Muitas. Então, veja só. Traz o envenenamento emocional, porque a falta de perdão, ela produz uma ferida. E essa ferida, quando ela é alimentada, ela produz a amargura. E a amargura é uma toxina espiritual, mas tão venenosa, que infecciona todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Se você pensar bem, essa infecção é bem maior do que o coronavírus. Bem maior. E interessante, pastora, o interessante é que a palavra mágoa, no sentido literal, significa má água. Então, significa que quem guarda mágoa acumula mais águas dentro de si. Acumula águas ruins. Então, está muito ligado a essa toxina que a senhora fala, que a falta do perdão libera, né? Significa que, eu não tenho raiva, só tenho um pouco de mágoa. Eu não sei se a senhora já ouviu alguém falar isso, né?
certamente, né? É muito comum nos atendimentos a gente ouvir isso. E aí a pessoa diz, eu não tenho raiva, eu só tenho um pouco de mágoa. Mas significa que você tem uma má água dentro de si. Você está carregando água apodrecida. Quando a palavra na verdade diz que nós temos que dentro de nós irão fluir rios de água vivas e não rios de águas ruins. É muito interessante essa questão da toxina que traz para o corpo, para a alma e para o espírito daqueles que não perdoam. É muito sério mesmo. Exatamente isso, Maraísa. O significado realmente é esse, má água. Você já imaginou você ingerindo uma má água? Uma água que vai infeccionar toda a tua vida? Então, é terrível. E é exatamente isso. Então, o não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Obviamente que a outra pessoa não vai morrer. Não é nada inteligente, né? De forma nenhuma. Então, se é você que está tomando o veneno, não tem como a outra pessoa morrer. Porque quem vai morrer é você mesmo. Você que está tomando o veneno. Então, toda atitude de vingança não deixa de ser também um suicídio emocional. O que eu quero chamar a tua atenção hoje nessa nossa escola é que quando você guarda a mágoa e essa mágoa vira uma amargura e você começa a ter atitude de vingança, você estará praticando um suicídio emocional. Você vai morrendo aos poucos, as tuas emoções, os teus sentimentos, você vai se tornando uma pessoa cheia de pantinho, você vai se tornando uma pessoa rancorosa, ninguém quer estar perto de você, você sai dando patada em todo mundo, você começa a se isolar, você começa a se matar. E, na verdade, pastora, a pessoa acha que quando não perdoa, ela está se afastando do ofensor, né? Quando eu não perdoo, eu estou me afastando dele. Muito pelo contrário. É aquela história que a gente falou na última aula. A pessoa está carregando um morto-vivo. O fato de eu não perdoar me deixa mais próxima ainda do ofensor e mais distante de Deus, porque entra justamente nessa linha que a senhora está falando, e é muito interessante, de que a falta de perdão causa um esfriamento do amor para com o outro e principalmente do amor para com Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, se eu não consigo amar meu irmão, a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem não vejo? Então, assim, se eu não perdoo o meu irmão, significa que eu não o amo. E se eu não amo o meu irmão, logo eu não amo a Deus também. É muito sério e é muito revelador e importante esse esclarecimento que a senhora está trazendo para nós. E interessante que muitas pessoas acham que por guardar mágoa, ressentimento, vai estar livre dessa pessoa. Pelo contrário, essa pessoa passa a ter com essa pessoa que está sonegando o perdão um relacionamento aprisionado. É aquilo que você falou, Maraísa. Vai carregar o morto nas costas. Você vai dormir pensando naquela pessoa, você acorda pensando naquela pessoa, então você vai estar o tempo todo aprisionado. Então, em vez de você ser livre, você é preso a essa pessoa. Então, não vale a pena. Principalmente se essa pessoa te causou feridas muito grandes. Você não pode estar aprisionada a essa pessoa. Então, é por isso que o perdão é um princípio decisivo que determina a tua condição de liberdade ou de aprisionamento.
O que eu quero que você entenda hoje, nesta aula, é que você vai decidir se você quer ser livre ou se você quer ser aprisionado. Porque é uma decisão sua. Deixa eu dizer para você, Deus não vai bradar de lá dizendo, filha, filho, você precisa decidir, não. Isso é um princípio, lembra? Lembra que eu falei que o perdão é uma lei do Senhor, é um mandamento do Senhor. Então, ele já deu essa lei, ele já deu esse mandamento há muito tempo. Então, agora só cabe a você tomar uma decisão. E essa decisão vai implicar a tua libertação, a tua liberdade ou o teu aprisionamento. E é muito sério, pastora. E a senhora falando, e eu lembrando de uma experiência que eu tive há um tempo atrás, em uma das igrejas que a gente foi fazer um seminário de cura e libertação, e eu estava com uma das nossas intercessoras e a gente foi ministrar na vida de uma mulher que, quando ela sentou diante de nós, que nós começamos a orar, essa mulher ficou endemoniada. E aí tem gente que acha que mágoa, falta de perdão, não causa endemoniamento, né? E tem gente que tem tanto medo do diabo, tem tanto medo dos demônios, tem tanto medo do inferno, mas às vezes está alimentando eles com a falta de perdão e com as mágoas que vão carregando ao longo da vida. E quando essa pessoa sentou diante de nós, que contou o histórico dela, a mulher lutava para ter uma vida santificada, tinha uma vida aparentemente toda regular, mas existia uma falta de perdão que ainda tinha sido da infância. E ela carregou, já era uma senhora, já era mãe, avó, carregou essa mágoa, essa falta de perdão durante toda a vida. E quando a gente começou a conversar para tentar ajudá-la, os demônios vieram reivindicar, e a reivindicação foi a falta de perdão. E quando aquela mulher conseguiu perdoar, ela liberou o perdão, automaticamente ela foi liberta. O Senhor fez a obra na vida dela, mas a partir de uma decisão pessoal dela. É isso que a senhora está falando, é muito sério, é muito interessante, porque é uma decisão. Deus não vai dizer, faça, ele já está dizendo que a própria palavra já nos ensina isso. Mas às vezes a gente fica querendo argumentar e querer justificar a nossa dor, não minimizando aqui a dor de ninguém, mas às vezes a gente fica justificando a falta de perdão com a nossa dor e nos mantendo aprisionados. Não é isso? Isso. E interessante é que eu nunca vi um processo de manifestação tão forte quando se refere à falta do perdão. São os piores. Todos os endemoniamentos agressivos, eles são direcionados à falta de perdão, Isso ao mesmo. ódio alojado no coração. Pode falar, Marisa. E é isso mesmo, assim, a gente for contar que N experiências que nós tivemos, não, obviamente nunca vamos expor ninguém, não é a intenção, mas assim, todos os casos que eu lembro de aprisionamentos terríveis, de pessoas estarem aprisionadas em regiões de cativeiro por falta de perdão, é tão sério, e muitas vezes a pessoa não sabe como sair, ou não quer sair, porque está naquela linha do senso de justiça própria, né? Ah, eu não merecia, aonde estava Deus, a pessoa não merece o perdão, mas daí a gente tem que andar na luz da palavra e entender que se queremos andar em liberdade, realmente precisamos perdoar. Exatamente isso. Então, muitas vezes são pessoas, não estou falando que não são pessoas de Deus, são pessoas de Deus, mulheres, homens lindos de Deus. Estão Deus, trabalhando na obra. que trabalham na obra, que são dedicados na obra, mas que têm raiz de amargura. E quando muitas vezes é surpreendido com uma ação demoníaca, e por mais que os intercessores, libertadores, comecem a orar, dando ordem para que aqueles demônios que estão ali aprisionando aquela pessoa, dá ordem para que saiam,
usando o nome de Jesus. E eles bradam, eu não saio, eu não saio. Então, pode parar. Nós paramos de imediato, a equipe de remissão para imediato e ordena que aquele espírito saia e vai conversar com aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, alguém que você não consegue perdoar. Então, quando essa pessoa começa a abrir o coração e falar do que aconteceu, de que não consegue perdoar, então nós levamos ao processo de crucificação, o processo de perdão. Aí, então, essa pessoa é livre. Não tem como. Não tem como essa pessoa, esse demônio sair se essa pessoa está só negando o perdão. Lembra o que Jesus disse lá? Se eu não perdoo o meu ofensor, o Pai Celestial também não pode perdoar minhas ofensas. Exatamente. Então isso é mais sério do que nós imaginamos. A falta de perdão não é brincadeira. E o Espírito Santo de Deus está adentrando de uma forma sobrenatural dentro da sua igreja. O Espírito Santo de Deus está agradando, está chamando a atenção do povo de Deus para fazer uma análise na sua vida, para que você veja se a raiz de amargura dentro de você, para que você repreenda, para que você libere pessoas. Você não pode sonegar perdão, porque se você sonegar, o Pai Celestial também vai sonegar você. E isso não pode acontecer. Então, vejam só, quanto mais amarguramos contra uma pessoa, mais nos unimos iniquamente a ela. Dá para você entender um negócio desse? Ou seja, a amargura não nos separa da pessoa. E o pior ainda, na prática, nos aproxima malignamente. Dá para você entender isso? Quando eu não perdoo, eu passo a ter uma aproximação maligna dessa pessoa. E através de ciúmes, de ressentimentos, de inimizade, tudo isso resume a amargura. Então, resume um dos principais tipos de ligações iníquas entre a alma. Então, eu passo a ter uma ligação de alma com essa pessoa, que eu sonegar o perdão. Incrível! Passamos a ficarmos algemados e condicionados a essa pessoa que nos feriu. E nós precisamos perdoar. Quando não perdoamos, estaremos sempre competindo com essa pessoa. E evitando essa pessoa de tal forma que ela acaba se tornando o centro das nossas vidas. É tão terrível. Eu não sei se você já passou por uma situação parecida, se você conhece alguém que já passou por uma situação parecida com essa, mas, por incrível que pareça, quando você só nega o perdão, quando você não libera essa pessoa, você passa a ser o centro dessa pessoa. Ou essa pessoa passa a ser o centro da sua vida. Você fica centralizado naquela pessoa. Você não tem paz. Você não tem mais vida. É verdade. É uma verdade. E assim, e acaba tirando o lugar de Deus como um centro. Porque se você coloca o seu sentimento no centro, você coloca a sua dor no centro, e aí, aonde está Deus no centro da sua vida, né? Na verdade, você retira Deus. É aquela história que eu falei. Você esfria o amor para com Deus também pela falta de perdão. E acaba isso interferindo não só no seu relacionamento com as pessoas, mas com Deus. Com as pessoas eu falo em que sentido? Porque muitas vezes você teve uma dor no passado, sofreu por alguma situação no passado.
por determinada pessoa. Mas na frente você encontrar alguém com a mesma característica daquela pessoa, ou se tem alguma coisinha que lembre aquela pessoa, ou até às vezes só uma fala, o sentimento volta todo de novo e você acaba tomando aversão a essa terceira pessoa só por causa daquela que você está com dívida lá atrás, que é a dívida do perdão. Então, assim, é uma teia verdadeiramente que vai prendendo. Prende você a pessoa, prende ao inferno e prende as pessoas que estão diante de você e afasta você de Deus. Então, é verdadeiramente uma teia que, para sair, só com a decisão de perdoar. E é tão interessante, Maraísa, que às vezes passa até aversão pelo nome. Então, conhece uma pessoa que tem o mesmo nome do ofensor, É então verdade. aquilo já trava. O nome, o biotipo, alguma coisa que lembra aquela pessoa, pronto, ali a pessoa já se anula, a pessoa já não quer mais nenhum nível de Isso. relacionamento porque está aprisionado. Se torna uma pessoa com pesos, né? Andando na vida e carregando fardos que não são seus. E que só por uma simples decisão é impedido de fluir na vida, de conquistar lugares altos em Deus e para Deus, por conta da falta de perdão. Quanta gente já passou pela vida, passou pela sala de atendimento, né? Passou pelo remissão, que a gente vê assim, poxa, fulano tem um potencial incrível, mas foi preso até tal dia, deixou de viver muitas coisas em Deus porque não decidiu perdoar. Então, você aí que está nos assistindo, reflita o que você já deixou de viver em Deus e para Deus, de fazer para Deus, de viver com Deus e fazer para abençoar pessoas por conta da falta de perdão. Para você refletir. Interessante, como você também falou, Maraísa, né? Que quando perdemos a liberdade, não é? Perdemos a liberdade, perdemos a paz e o lugar de centralidade que pertence a Jesus passa a ser ocupado pela pessoa que não perdoamos. Isso. Que terrível! Não é? Jesus, ele perde o lugar de centralidade na vida daqueles que está ofendido, daqueles que está amargurado. Então, isso é triste. E Jesus não quer isso para nós. Não é isso? Então, não seremos perdoados nos leva a uma apostasia. Olha que coisa séria. É muito sério. Você saber que você não perdoar, você pode entrar em uma apostasia. Isso é mais sério do que se imagina. É verdade. Então, o texto lá de Mateus 6, 14 e 15, que Jesus falou que se a gente não perdoar os nossos ofensores, né? Os homens que nos ofenderam, o Pai também não vai poder perdoar as nossas ofensas. Esse é um texto que precisa ser levado muito a sério no meio do povo de Deus. Sim. Nós precisamos degustar esse texto e trazer para nossas vidas. Esse texto não pode ser apenas lido, ele tem que ser aplicado em nossas vidas, ser levado muito a sério. Ei, entenda! É o que você não está entendendo? O Salvador, ele está dizendo que se eu não perdoar aquele que me ofendeu, o Pai também não vai poder me perdoar. Isso. Então, isso é mais sério do que nós imaginamos. Jesus está dizendo que a falta de perdão é coisa muito séria. E melhor, o perdão é inseparável da apostasia. Você sabia É muito disso? sério. É seríssimo, né? Então, nós temos aqui uma linha de ação que não pode ser ignorada. Não perdoar nos leva para uma situação crônica de desgraça, de condenação.
Você Meu imaginou Deus. que por causa da falta de perdão você vai entrar numa apostasia, vai atrair desgraça para a sua vida, vai trazer condenação para a sua vida? O que é apostasia? Você sabe o que é apostasia? Veja só, apostasia é uma porta aberta para desestrutura espiritual, moral e social. E esse é o ciclo da desgraça, a rejeição, a falta de perdão, a não graça. Isso é a apostasia. Então é uma desintegração psicoemocional, corrupção social, ou seja, quando só negamos o perdão, colocamos-nos na situação de não sermos perdoados por Deus. Agora, você já imaginou Deus virando a costa para você? Deus virando o rosto para você? Misericórdia. Porque você também virou para aquele que te pediu perdão, para aquele que precisa do teu perdão, precisa ser liberado por você, porque você aprisionou. Você já E é tão imaginou? sério que quando quando nós analisamos a Bíblia, toda a palavra respalda isso, pastora. O Senhor me trouxe o texto agora, eu não lembro o capítulo, nem o versículo, nem o livro, mas a mesma medida, a palavra do Senhor diz o seguinte: a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, quando eu decido não perdoar, porque eu acredito que aquela pessoa não é merecedora do meu perdão, eu estou me colocando e me disponibilizando para ser medida na mesma medida. Isso. É muito sério, né? É muito sério. É uma coisa tão, tão forte. E assim, hoje eu estou com meu coração, só abrindo um parênteses aqui, com meu coração muito feliz, porque assim, agora na live passada a gente teve até mais, essa a gente está com 59 pessoas aqui conosco assistindo. Mas eu louvo a Deus e eu sei que outras pessoas terão a oportunidade de assistir essa live, porque, por sinal, nós criamos o nosso canal no YouTube, glória a Deus. Se você ainda não nos segue lá no YouTube, siga lá o Ministério Remissão. O link está na bio do Instagram, né? Então, se você ainda não segue, segue. Mas assim, essa live vai ficar salva. Mas eu estou com o meu coração muito grato, muito feliz, porque quantas pessoas tem sofrido carregando essa mágoa, carregando esse morto ou até esses mortos em suas costas, né? A gente já se deparou com pessoas que não era uma só pessoa, eram várias pessoas que precisavam perdoar e nunca perdoou, só foi acumulando. Então, eu estou feliz porque essas pessoas estão tendo esse entendimento, estão tendo esse ensino poderoso. Então, como nós já falamos na live anterior, na semana passada, isso aqui é aula, gente. Então, isso é um ensino muito precioso. E você precisa compartilhar, mastigar, ver, rever, para poder a coisa entrar e você começar a praticar em nome de Jesus. Então, o que você entende de que a sua falta de perdão compromete a sua salvação? Isso é assustador. Isso é terrorístico. A sua falta de perdão compromete a sua salvação, a sua própria salvação. E isso é biblicamente. É aquilo que Jesus falou. Está lá em Mateus 6, 14, 15. Leia, medite. Então, a nossa salvação está condicionada a alguns fatores. E o perdão é um dos mais importantes. Se não podemos conviver com uma pessoa aqui na terra, muito menos no céu. Então, é interessante notar que o principal motivo que leva muitas pessoas a se afastarem de Deus, apostatando-se da fé, fundamenta-se em um quadro de decepção e de amargura. Se você fizer uma análise de pessoas que estão fora da igreja, que abandonaram cargos, abandonaram muitas coisas e estão vivendo aí fora,
que apostataram. Se você fizer uma análise, eles apostataram por causa da amargura, por E causa muita da gente decepção. bênção, né, pastora? Muita gente bênção, com potencial incrível, né? Isso. E que o inferno semeou uma semente lá de mágoa, de amargura, de falta de perdão, aprisionou, e a pessoa acabou saindo da casa do Senhor por conta disso, abrindo mão da fé. É muito sério. Ó, só um parênteses, é muito bom trabalhar com o jeito que é ligado, viu? Chegou aqui, ó, Jana, a intercessora da gente, trouxe a referência do texto que eu falei lá, porque a mesma medida que medimos, nós seremos medidos. Obrigada, viu, Jana? É lá em Pode Mateus, beijar. capítulo 7, verso 2. Vem cá, Né? Jane. Aqui você Jane pode anotar. é a intercessora do Remissão. Olha aqui. Vai. Senhor, graças Obrigada. a Deus. Gente, só para vocês entenderem, a gente está no mesmo espaço, a pastora fica numa sala e eu fico em outra. A gente está dividindo essa live para poder interagir de uma melhor maneira, para que vocês possam absorver o conteúdo melhor, mas a gente fica no mesmo ambiente, separadinho. Aí, Jane, viu a minha dificuldade aqui de lembrar o trecho, ela trouxe. Obrigada, Jane. Isso é muito bom, não é, Maraísa? Isso quer dizer que estamos conectados. Amém? É verdade. Então, amém. Vamos lá. Gente, a amargura, ela nos priva da graça de Deus. Olha que coisa séria. Pessoas que vivem na amargura são privadas da graça de Deus. E principalmente por conta disso, a quantidade de pessoas apostatadas do evangelho é enorme. O que tem de pessoas que apostataram do evangelho e estão aí dando cabeçadas aí nesse mundo, não se conta. É horrível, né? E são pessoas que conheceram a verdade, como Maraísa acabou de dizer. São pessoas que conheceram a verdade, experimentaram a salvação, compartilharam do poder de Deus e, por causa da decepção, se decepcionaram com o ministério, se decepcionaram sentimentalmente, se decepcionaram com os líderes, se decepcionaram com pastores, se decepcionaram com muitas pessoas e nutriram a resistência de liberar o perdão. Preferiram resistir, se afastar da graça, do que liberar o perdão. E por isso apostataram, estão fora da graça do Senhor. E isso é terrível. Ou seja, não aceitaram a correção divina. Ei, deixa eu te dizer, quando você não perdoa, você está dizendo para Deus, eu não aceito a sua correção. Quando você não perdoa, você está dizendo, essa tua lei não é nada. Quando você só nega o perdão, você está dizendo, e o que é esse mandamento seu? E como é isso? Você não querer a correção de Deus? Então, essas pessoas que apostatam, elas se distanciam, porque não querem a correção divina. São pessoas orgulhosas. Muitas são orgulhosas denominacionalmente. Então, porque saíram daquela dominação, também não procuram outra, porque acham que a sua denominação é a certa, é a melhor, mas como alguém feriu, prefere o mundo. Ou prefere o inferno? É isso? Porque a apostasia é um pulo. E isso é muito sério. E o Espírito Santo de Deus não quer que você vá para o inferno. Por isso que o Espírito Santo de Deus, nesses últimos dias, ele está chamando a sua igreja a tratar com essa situação. Amém. O Espírito Santo de Deus. Então, são pessoas que acabaram indo para o lugar de amargura e de apostasia, sempre se sentindo de alguma forma injustiçado, no fundo do problema
do problema toda a órbita em torno de um eixo de falta de perdão, condenação. Isso é muito sério. Então, quando não perdoamos, tornamos-nos vulneráveis para praticar o mesmo mal que sofremos. Uma certa vez, eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa chegou e disse assim: eu fui traída. Eu descobri que o meu marido me traiu. E eu não consegui liberar o perdão para a vida dele. Eu não consegui liberar o perdão para a vida dele. Imagine, eu, uma mulher dedicada, me idolava, fazia de tudo. E me traiu. Eu não consegui perdoar. E sabe o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, eu me vinguei. Eu o traí. E eu disse, ele sabe? Não, ele não sabe. Então a sua situação é pior do que a dele. Você não soube que ele lhe traiu? Qual foi o posicionamento dele quando você descobriu que ele estava traindo? Ele deixou me pedir o perdão. Mas eu não aceitei o perdão. Eu não perdoei. Então você fez a mesma coisa. Ele está sabendo que você o traiu também? Não. Olha como está a sua situação agora. Bem pior. Bem pior. Porque a dele, você sabe que ele traiu, ele te pediu perdão. Por você não ter perdoado, você fez a mesma coisa. Você se vingou. Então, a falta do perdão nos deixa vulnerável para praticar o mesmo mal que o ofensor nos fez. A gente tem um exemplo disso muito grande, pastora, em algumas pessoas que passaram por abuso, né, e que não conseguiu perdoar o abusador, não decidiu perdoar o abusador na infância, e mais na frente, na fase adulta, acaba se tornando também um abusador e praticando a mesma coisa, porque está naquela velha teia do ciclo de fazer o que o outro fez, porque achava que não merecia, mas eu tenho o direito de fazer, né? Então, a gente vê isso se repetindo muito claramente. Exatamente. Então, o que acontece conosco? Quando nós não perdoamos, né, nossos principais erros têm a mesma natureza das injustiças que não perdoamos. E essa lei foi bem evidenciada pelo apóstolo Paulo, que você pode conferir isso. Tu que julgas, praticas o mesmo. Veja que coisa séria. Você já pensou nesse versículo? Você já analisou esse versículo? Está lá em Romanos, capítulo 2, e o verso 2. Paulo diz assim: tu que julgas, praticas o mesmo erro. Tu praticas a mesma coisa. Então, Paulo nos leva a averiguar a severidade dessa lei. Primeiro, faça uma lista com todas as pessoas que feriram e tudo que elas fizeram contra você. Isso será bem fácil, né? Se eu chegar para você agora e dizer assim, ó, pegue aí um bloquinho, uma caneta e faça uma lista. E numere. Quantas pessoas feriram você? Eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade. Vai ser muito fácil você enumerar as pessoas que te feriram, que te fez o mal. Agora, se eu te disser, agora vira o outro lado do papel e faça uma lista das pessoas que você feriu. Aí já se torna difícil, não é? Já se torna difícil. Então, Paulo está querendo dizer o que com isso? Que muitas vezes nós não queremos perdoar os nossos ofensores, mas também nós ofendemos. Ou é verdade. Você acha que você não ofende ninguém? É verdade. Ou você acha que você não erra? Ou você acha que você nunca machucou ninguém? Às vezes fica na linha do vitimismo,
né? Ah, pobre de mim, eu sofri muito. É como eu falei no início dessa live, eu não quero minimizar a dor de ninguém aqui, entendam em nome de Jesus. Mas aí você entra na linha de, ah, eu sofri muito, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu irmão, minha família, meu marido, enfim. Entra na linha do vitimismo e só olha para as suas feridas, mas não consegue enxergar as feridas que causam nos outros, né? E muitas vezes a reação que o outro tem é consequência daquilo que você construiu e plantou na vida dele. E você não quer consertar muitas vezes, porque fazer esse caminho de volta, o caminho de ir lá, de pedir perdão, de consertar, não é fácil. É muito fácil eu ficar no vitimismo e dizer, ó, eu sou vítima, fulano me feriu, fulano me machucou, e eu vou me guardar aqui, vou ficar na minha, e eu tô com dor, e eu sou a vítima. Mas não enxergar que eu feri fulano ou ciclano e que preciso fazer esse caminho de volta e consertar o que eu fiz. E diante disso, pastor, eu queria fazer, até abrir um momento aqui, porque tem uma pergunta que é relacionada a isso, que é muito interessante. Diz assim, fizeram essa pergunta, colocaram essa pergunta lá nos nossos stories, diz assim, para pedir perdão a alguém, é preciso fazer isso com a própria pessoa ou eu só preciso pedir perdão para Deus? E aí, o que é que a senhora nos diz? Primeiro, não foi Deus que ofendeu você. É lógico que você... Não, peraí, só recapitulando. Sim. A pessoa foi que feriu o outro. Aí a pessoa perguntou, eu preciso pedir perdão só para Deus ou eu preciso pedir perdão também para a pessoa? Ela está na qualidade do ofensor. Então, não foi Deus que ofendeu essa pessoa, nem essa pessoa que ofendeu Deus, né? Então, você ofendeu alguém. Então, você tem que ir a esse alguém. Esse alguém tem que ouvir você. Tem pessoas que têm um vício que eu acho ridículo, é horrível. Chega para você e diz assim, irmã, me perdoe. A gente vê muito isso em culto de ceia. Você vê muito... Me perdoe qualquer coisa aí, né? Você vê muito essas cabras safadas em culto de ceia. Você vê em encontro. Você vê em alguns lugares. As pessoas chegam, irmã, me perdoa. Deus sabe o que é. Ah, Deus sabe. Certo. E por que tu vai pedir perdão para mim? Exatamente. Minha irmã, para eu te perdoar, eu tenho que saber por que eu tô te perdoando. Isso. Tem que dar nome aos bois, né, pastora? Fez alguma coisa, você me fez mal, você falou mal de mim, você me ferrou. Aí tu chega e diz assim, me perdoe, Deus sabe de todas as coisas. Não, meu bem, Deus sabe, com certeza Ele sabe. Mas eu também quero saber por que eu tô te perdoando. Assim é bom demais, muita cara de pau. Você tem que dizer, minha irmã, me perdoe. Eu falei mal de você. Eu não gostei de você. Eu não gosto de você. Se não gosta de mim, é um direito seu. Eu não vou morrer, não vou me suicidar porque você não gosta de mim. Não te libero. Amém. Tá na benção. Você tá me entendendo? Não, uma mentira. Irmã, me perdoa porque Deus sabe. Não, amado. Você tem que chegar assim para essa pessoa, falar a situação e liberar e perdoar essa pessoa. Então, veja só. É necessário. Vamos fazer isso. Se você tem dificuldade, nós temos... Às vezes as pessoas dizem assim, que o brasileiro tem uma memória curta. O Espírito Santo de Deus não tem, não, viu? Memória curta, não. Nem os demônios têm. Os espíritos malignos também não têm memória curta. Então, aquilo que eu falei, é muito fácil a gente fazer uma lista de quem nos feriu, porque quem apanha nunca se esquece, né? Quem bate, se esquece. Então, é muito fácil a gente fazer, mas quando já vem pra gente, pede pra gente também fazer a nossa lista das pessoas que a gente feriu, das pessoas que a gente machucou, já se torna difícil, porque eu sou vítima. Ei, deixa eu te dizer, em um relacionamento não só se erra um. Será que 100% é o meu marido? Será que 100% sou eu?
Não. Será que você não tem sua porcentagem? Então, essas coisas, a gente tem que ver bem direitinho. Fazer isso tudo direitinho. Para a gente poder descobrir e a gente não poder ser injusta com essas pessoas. Porque isso é ser injusto. A gente só se lembra dos males que a gente sofreu. E que ao invés de perdoar, a gente condena, a gente murmura, a gente se vinga e a gente amaldiçoa. E aí? Aí Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, serás julgados. E com a medida com que tu medides, você medirão a vós. Então, do jeito que a gente mede, a gente também será medido. Foi aquilo que Maraísa, ela mencionou. Então, veja só. A grande chave para perdoar é ver como temos errado. Você tem se analisado? Você tem feito uma autoanálise na sua vida? Você tem se analisado? Você acha que você tem errado ou você nunca erra? Você nunca peca? Então, se você não erra e você não peca, então você tem todo o direito de não perdoar ninguém. Mas se você erra, se você peca, você não pode sonegar o perdão. Então, não existe verdadeira santidade sem um verdadeiro compromisso com a prática do perdão. Você pode ser o líder mais eloquente. Você pode ministrar na melhor live do exterior. Você pode ter um púlpito invejável. Mas se você não tem um compromisso com a prática do perdão, infelizmente a sua situação é complicada. É complicada. Porque quanto mais perdoamos, menos pecamos. Quanto menos perdoamos, mais erramos com as outras pessoas. Então, esse processo não foi interrompido de enfermidade física, colapso emocionais, crises nervosas. Quantas pessoas depressivas por falta do perdão, porque não conseguem liberar o perdão. Quantas pessoas que têm colapso nervoso de uma forma terríveis por falta do perdão, passam a frequentar a nossa vida. Por quê? Por falta do perdão. A falta de perdão nos transfere da cadeia de juiz para o banco dos réus. Quando eu não perdoo, eu estou querendo tomar o lugar de Deus, eu quero ser o juiz. Agora imagine o Senhor liberando o juízo dele para mim e para a tua vida. Se ele sentenciar, se ele bater o martelo e olhar assim e dizer assim, olha, porque você não perdoou, você também está condenada. É mais sério do que nós imaginamos. Ei, entenda, você não é juíza. Você não é juiz. Para achar que deve ou não deve perdoar. Porque a lei diz para perdoarmos. Então, quando eu não perdoo, eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Eu estou querendo ser juiz. Eu quero me sentar na cadeira do juiz. Você não é juiz. Você não é juiz. Nós somos réus. Onde acabamos, condenamos, aprisionando, penalizando, torturando
e atormentando por espírito e pessoas e situações malignas. Então, a amargura e rebelião pode ser definida como o atestado de fracasso mediante rejeições e injustiças sofridas. Amém. Então, Amém. resumindo tudo hoje, o assunto de hoje na nossa escola, resumindo tudo isso, toda a sua escolha tem que ser baseada nas suas atitudes. E essas atitudes vão impor um quadro de enfermidade, sofrimento emocional, perturbação temperamental, colapso nervoso, psíquicos, opressão espiritual e até mesmo tortura causada por espíritos demoníacos. Isso é real. Se você não acredita, eu sinto muito. Pastora, tem uma... Olha, nós estamos indo para os nossos minutos finais. Eu acho que só temos agora uns 4 minutinhos. Sim. Tem uma pergunta muito importante aqui que diz assim: eu posso liberar perdão para uma pessoa que já morreu? E aí eu queria que a senhora respondesse brevemente e depois disso a senhora ora por nós. Eu queria agradecer a você que ficou nessa live com a gente. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Essa live vai ficar salva no nosso Instagram, no Instagram do Remissão e também no nosso canal do YouTube. O link está na bio do Instagram do Remissão. Se você não segue Remissão, vai lá, segue e se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, porque você vai receber todas as notificações e os vídeos que nós vamos estar postando lá. É possível liberar perdão para uma pessoa que já morreu, pastora? Não tem como você liberar um perdão para... Quer dizer, liberar o perdão você pode sim. Como? Você vai verbalizar aquelas feridas, aquela ofensa e dizer para o Senhor, nosso Deus, Senhor, digamos assim, se foi seu pai, Senhor, eu perdoo aquela ferida que meu pai me causou, as ofensas que meu pai me causou, né? Que não tem como você falar o nome dele, porque ele já morreu, mas você tem que verbalizar dentro de você. Amém. Se caso ainda você guarda a amargura, se você ainda sente dor, se você ainda sente ressentimento pelo seu pai. E exatamente, pedir perdão ao Senhor, porque você reteve. Então, verbaliza. Amém. Senhor, perdoa meu pai, perdoa minha mãe, perdoa aquela pessoa, perdoa. E deixa essa pessoa com Deus. Amém. Vamos orar para encerrar. Beijo para você, beijo para toda a equipe Remissão que está intercedendo por nós, pelos nossos alunos, que foram os ex-alunos da Escola Libertadores. Para você que tem seguido Remissão, tem sido abençoado. Nós amamos vocês e tudo isso que nós estamos fazendo é para cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Servir a Deus, servindo pessoas. Ore, pastora, que só tem 1 minuto. Ok, vou orar. Então, vou deixar uma tarefa de casa para você. Faz a sua lista. Faz uma enumeração, enumera lá. As pessoas que te ofenderam e as que você ofendeu. Amém? Querido Amém. Espírito Santo de Deus, nós adentramos agora em tua presença. Primeiro te Amém, agradecendo Deus. Por este dia, por mais uma live, por essa escola, por cada ouvinte, Amém. Por cada pessoa que estão, Senhor, agora, ó Deus, necessitando um toque, necessitando, ó Senhor, que o Senhor interaja com ela agora. Cobre ele, Senhor, com a tua graça. Repreende todo espírito opressor, Espírito Santo de Deus, teu fogo santo, para que os seus corações sejam queimados e Amém. Eles venham a liberar o perdão, seja para quem quer que seja, ó Deus, que eles possam liberar e cancelar. Ó Senhor, envia anjos para abrir essas cadeias, para abrir essas aulas, que eles estão aprisionados pela falta do perdão. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção.